Tem o Arrascaeta, hein? Arrascaeta e Luiz Araújo, quando tá ruim, acredite, pode piorar. Então, quando tá péssimo, pode piorar ainda mais. O Flamengo tá numa draga. Luiz Araújo e Arrascaeta com lesão de grau 2 e 3 na coxa. Ou seja, grandes chances de não jogarem as finais da Copa do Brasil. Agora, só pra te avisar, né, que você que seca tanto o Flamengo, não, seca a tua secação tá dando certo. Eu não, Nilton. Porque o que tá péssimo pode piorar. Vai, o que tá um pardieiro pode piorar. O que tá uma bagunça pode piorar. E o Flamengo, eu dei a informação ontem, tá todo mundo agora dando a informação hoje, que o Sampaoli pode ser demitido antes das finais da Copa do Brasil. Eu trouxe isso ontem, ou anteontem, acho que foi até anteontem, que eu trouxe essa informação aqui, e agora tá todo mundo realmente trazendo essa informação. O Sampaoli, foi sexta-feira que eu falei isso no Bate-Pronto. E tá todo mundo dizendo agora que realmente pode. O Sampaoli deve sair do Flamengo antes das finais. Agora o nome do Rogério Ceni tá em alta de novo. Aí a informação do Júlio Miguel Neto, que também é repórter aí, que cobre Flamengo, ele diz que o Marcos Braz está tentando convencer o Landim a fazer logo a troca. Agora, o nome é do Landim. Quem bancou o Sampaoli, quem pediu a contratação foi o Landim. Tem que ver se ele vai deixar isso acontecer. Agora, o que já estava ruim e péssimo, piorou. Arrascaeta e Luiz Araújo tiveram lesão de grau 2 e 3 na coxa. Lesão de grau 2 e 3. Se fosse de grau 1, poderia ser mais simples. Quem tem o de 3? Hã? Quem tem o de 3? Se eu não me engano, o Luiz Araújo é grau 3, não Arrascaeta joga, grau não 2. Joga as finais. Arrascaeta grau 2, 2 ainda... Luiz Araújo grau 3. 2 ainda pode. Grau 3, se for grau 3. Não, grau 2 ele não joga o primeiro jogo, eu acho, não. Ele joga o segundo, joga as jogar. finais, eu falei as finais. Ele joga o segundo se jogar, o Arrascaeta. Agora, é péssimo, é péssimo. O Flamengo, ele tá numa nuvem negra, mas aí... Cebolinha neles. Quem? Cebolinha neles. Ó, se o Cebolinha... Ó, vamos lá, pronto. É dois caras que não suportam. Paulo Souza e Cebolinha. Eu sou sujeito homem. Cebolinha neles. O Cebolinha for decisivo nas finais da Copa do Brasil... Ele bem contra o Inter. Se ele for decisivo nas finais da Copa do Brasil, tá? A gente faz o seguinte, eu trago um pratinho, você corta a cebola aqui do meu lado e eu choro, e eu trago a máscara do Cebolinha. Eu venho com os dois. Aquela máscara eu quero é grande. Aquela máscara tipo de mascote. Sabe o jogo que ele foi bem? Pera lá. Teve um jogo que ele foi bem, ele meteu um Cebolinha não tá jogando nada. Se ele jogar e calar minha boca, ele meteu um golaço com o São Paulo, lembra, Bruno? É uma das poucas coisas que... Você tá ano passado, na Copa do Brasil, no final. Você tá confundindo. Lembra desse gol do Cebolinha? A gente faz isso. Você tá Eu só não vou poder, aí eu vou ser sincero com o público, eu só não posso cortar a cebola, que eu tenho um problema na cervical, que eu não sinto muita ponta dos dedos, é capaz de eu me cortar. Não, mas você tá Então você corta, eu choro. Eu tô fudido mesmo, graças a Deus era cervical, podia ser neurológico, tá ótimo. Falei que você tá confundindo as coisas. Podia cortar. Falei confundido. Você confundiu o verbo, inclusive. O fato é que você vai cortar, o que você corta lá, rala, que você falou, é cebola. Cebolinha é aquele verdinho. Ah, tá bom, mas aí quem vai cortar cebolinha? Não, é diferente. Corta a cebola. Cebola é uma coisa, cebolinha é eu choro, corta a cebola. Não, o que faz chorar é cebola. Ele fez um golaço contra o São Paulo, não foi, Bruno? Lembra? Não, é cebolinha. Foi no Maracanã naquele jogo, não foi? Não foi aqui. Foi no Morumbi. Você lembra o gol que ele fez ano passado na Copa do Brasil contra o São Paulo? Golaço. No Morumbi, sim. Na semifinal? Tá bom, valeu 70 milhões de reais aquele gol? 35. Valeu 70 milhões de reais aquele gol? Tá pago, o Cebolinha já se pagou. Agora, ó, o meu irmão só tá me respondendo agora. Eu vou tentar chamar... Seu irmão deve estar na sala de cirurgia, você tá incomodado. Não, pelo contrário, tá aproveitando a hora do almoço pra treinar jiu-jitsu. Sai do treino de jiu-jitsu. Família de playboy mesmo, né? Ué, na hora do almoço, o cara larga a comida. Ué? Quando eu falo que ele não sabe que é um prato de feijão defesa pessoal, irmão. Um prato de feijão com arroz. É defesa pessoal da família Asmar, é lutador. Oi, você tá na linha? Olha lá. Vai comer o prato de feijão com arroz, para de treinar, pô.
Faz o seguinte, entra de onde você tiver, eu vou te mandar o link, de onde você tiver, você explica aí a situação do Arrascaeta. Eu tô de kimono, cara. Tá bom, então você entra de kimono ou você entra só com áudio. Aqui é ao vivo, irmão. Tá, beleza, eu entro, beleza. Tá bom, vou te mandar o link, beijo. Tô falando. Aqui é assim, irmão, é informação. A gente não quer passar informação Eles são bons, eles são bons. No dia que eu convidar pra ir pra cá de praia minha, aliás, que tá me tomado, né? Na hora do almoço, os caras vão treinar, então sobra comida pra todo mundo. Kaique, me manda o link aqui que eu já vou mandar pro meu irmão, hein? Kaique, ele é ortopedista, especialista em medicina esportiva, pra trazer, se é pro torcedor do Flamengo já esquecer Arrascaeta e Luiz Araújo na final da Copa do Brasil ou não. Aqui é informação, irmão, aqui é ao vivo. É por isso que a galera assiste a gente, não tem frescura. Por isso mesmo. Lesão muscular confirmada do Vinícius Júnior também. Vai ficar de 4 a 6 semanas fora, então vai ficar fora dos jogos da seleção. O Neymar também provavelmente tá fora também, não? Vamos ver o Neymar, né? Tem o jogo do Al-Hilal hoje, alguns acham que ele pode até aparecer, vamos ver. Mas o Vinícius, hoje? O Al-Hilal joga. Mas pelo campeonato? O Vinícius, uma lesão que deve ficar de 4 a 6 semanas fora. Então daqui a pouco a CBF deve cortar o Vinícius e convocar alguém, né? Diz que a Arrascaeta é 6 semanas, mas o irmão do Tico vai falar aí. Não, o Arrascaeta 6 semanas? Então já era a final da Copa do Brasil. Então já era. O Arrascaeta é grau 2, 4 a 6 semanas. A gente tem o Luiz Araújo grau 3. 4 semanas tá fora. 4 semanas tá fora, inclusive, dos 2 jogos. Agora, nada que não possa piorar, né? Hoje, enfim, num blog lá, o Kleber Leite sugeriu que, inclusive, o Flamengo contratasse o Mano Menezes pro lugar do Sampaoli. Aí é de chorar, né? Como é que é? O Kleber Leite escreveu num blog hoje, né, que ele defende que o Flamengo demita o Sampaoli e, pro lugar, contrate o Mano Menezes. Não dá. Mano Menezes no Flamengo não dá. Aí também não dá. Eu já tô aqui encaminhando o link, né, pro meu irmão, pra ele falar sobre essa situação. Ô, Bruno, cada vez mais o Flamengo vai ficando menos favorito. Se qualquer um falasse a final da Copa do Brasil vai ser Flamengo e São Paulo há 6 meses, o Flamengo é favoritíssimo. Hoje o São Paulo, pelo jeito, é mais favorito que o Flamengo, Bruno. Muito porque o Flamengo tá mal, que o São Paulo... Tá mal não, tá uma zona, tá um pardieiro. Que o São Paulo também não tá muito bem, né? O São Paulo ontem perdeu do lanterna do campeonato, dos últimos 11 jogos que fez, perdeu 6, só ganhou 2. O São Paulo não está muito bem. Que fica também uma ótima lembrança recente da vitória contra o Corinthians, que o time jogou bem, ganhou do rival, estádio lotado, um ambiente muito bom. Mas é uma final que está aberta porque os dois estão mal. Na teoria o Flamengo seria um time melhor, claro, mas como os dois não vivem grande momento, está abertíssima essa final aí, Flamengo e São Paulo. É mais por baixo mesmo, que nem o São Paulo nem o Flamengo estão bem. Então, aí está aberto, pode dar qualquer coisa. O Flamengo hoje não tem como apontar como favorito pelo que tem feito. E o São Paulo também não está fazendo grande coisa, então acho que está uma final muito aberta. E aí a gente tem, tá, essa fala sobre o time não conseguir jogar, tá? É a fala do Sampaoli, né? O Sampaoli falando sobre as atuações do Flamengo, as más atuações, e a coisa só vai piorar. Vamos escutar o Sampaoli. El time tuvo en el primer tiempo 4 acciones claras de gol, en el segundo tiempo tuvo mucho volumen, situaciones clarísimas de gol. Y bueno, estamos ahí medios en la última zona un poquito errático, pero sinceramente creo que el equipo fue hasta el último segundo y como yo falaba con él recién, yo valoro eso. Creo que cuando levantemos cualitativamente, seguramente aparecerán los resultados. Olha aí, ó. É o Sampaoli. E aí, eu quero falar sobre uma situação que gera todo esse debate de uma possível queda do Sampaoli. Desde o soco na cara, o fatídico soco na cara lá do Pablo, preparador físico do Sampaoli, no Pedro, o Flamengo que tinha um aproveitamento de 70%, hoje o Flamengo tem um aproveitamento de 52%. Ou seja, já caiu quase 20% o aproveitamento do Flamengo, desde aquele soco na cara. Não tem mais clima nenhum. E aonde que isso fica claro, Piperno? Quando você vê o Flamengo jogar mal
todos os jogos que ele teve depois de semana cheia. Não tem explicação. O Sampaoli, ele teve 3 semanas cheias. A gente sabe que o Sampaoli, ele pode não ser o melhor treinador, mas não é um treinador horroroso diante do que ele já fez no futebol. Ele fez o Santos jogar bem, ele fez o Atlético Mineiro jogar bem, ele foi campeão de Copa América com o Chile. Chile nunca tinha conquistado uma Copa América. Ele conquistou título na Universidade do Chile, foi pro Sevilha, foi pro Olympique de Marseille. Não é um treinador horroroso. Esse cara teve 3 semanas cheias com o Flamengo. Porrada de 4-0 pro Red Bull Bragantino. Empate vexaminoso de 0-0 com o Maracanã lotado contra o América Mineiro. E teve ainda esse do Internacional, que foi 0-0. 0-0 contra o Internacional. Esses foram os últimos. Sem contar a vitória contra o Curitiba, que foi um jogo horroroso também, mas o Flamengo conseguiu vencer. O empate com o Fluminense e aí sim a vitória contra o Grêmio ali por 3-0. As últimas foram esses vexames. Ou seja, tá muito claro que esse time não joga pelo Sampaoli. Porque não são só jogos ruins. São jogos ruins com um time apático, com um time preguiçoso, com um time sem lamentar derrota. Agora, o que me revolta é saber que jogador que tem salário milionário, é saber que jogador que tem aí 45 milhões de torcedores e sempre o Maracanã lotado, ele joga só se for pelo treinador. E não pelo torcedor, não pelo salário que esses caras ganham em dia. Então, é muito provável que o Sampaoli caia. Por quê? Porque é provável também uma derrota para o Botafogo no próximo fim de semana. Olha, eu só vou discordar de uma coisa e de uma análise que é feita com alguma frequência, né? De que o time joga quando quer, esse negócio todo. Quer dizer, então, será que o time não quis jogar contra o Olímpia, que era um jogo, um confronto tão importante de Copa Libertadores, que definiria até o prosseguimento do time na competição? Veja, eu acho que o problema ele é mais estrutural. Trata-se de um elenco de alguns jogadores que, para mim, claramente estão em fim de ciclo. E veja, contra o Olímpia, o Flamengo escalou, para iniciar a partida, 6 jogadores que estavam na época final de 2019 contra o River. É muita coisa. Outro detalhe, o time, ele está mal treinado, ele está desorganizado em campo e mal escalado. Taticamente, ele vai mal. A partida que o Flamengo fez contra o Internacional no final de semana, eu trabalhei nesse jogo, foi muito ruim, especialmente antes das mexidas que o Sampaoli fez já na metade do segundo tempo. Por quê? Porque quando sai, por exemplo, o Gabigol e o Bruno Henrique, eu não sei se eles estavam com má vontade no jogo, e creio que não, mas era um time desorganizado. Tanto que depois que saem os dois, aí o Ayrton Lucas sobe no jogo, passa a aproveitar melhor o corredor, o Flamengo empurra mais o Internacional para trás, teve até o belo lance lá em que o Wesley chutou na trave. Então o Flamengo melhorou um pouquinho. Por quê? Porque já não era um Flamengo tão desorganizado no jogo. Agora, o São Paulo mexe tanto que também o time não adquire, sabe, essa continuidade. Futebol, é claro que você tem que mexer para surpreender o adversário e tal, mas também é necessário a repetição de algumas ações, de alguns movimentos. E o Flamengo não tem isso, de tanto que mexe toda hora. E aí ele corre o risco de fazer partidas ridículas como essa no final de semana contra o time reserva do Inter. Veja, dos 11 titulares do Internacional no meio de semana lá na Bolívia, só um começou a partida lá no Maracanã, o zagueiro Nico Hernandes. Os outros 10 eram reservas. E o Flamengo nem assim conseguiu se impor, especialmente no primeiro tempo. Bom, meu irmão já tá na linha, né? Ele já tá na linha com a gente. Gustavo Asmar, ortopedista, especializado aí em medicina esportiva. Tava no jiu-jitsu dele, velho Vamp. E a gente interrompeu. Já, quando liberar o áudio, a gente vai chamar ele. E vamos saber agora se Arrascaeta e Luiz Araújo têm ou não, né, chances de jogarem a final da Copa do Brasil contra o São Paulo. Gustavo Asmar, meu irmão, tá aí com a gente, ele é ortopedista, especializado em medicina esportiva. Gu, seja muito bem-vindo e eu te digo, a Arrascaeta tem lesão de grau 2 na coxa e o Luiz Araújo tem lesão de grau 3 na coxa. É possível que os dois estejam nas finais da Copa do Brasil, que acontecem em menos de um mês. São 3 semanas, né? 3 semanas, mais ou menos. Um pouco menos de 3 semanas. Dia 17, o primeiro jogo. Para a final da Copa do Brasil. Ou é muito difícil que os dois estejam nos 2 jogos? Boa tarde, Gustavo Asmar.
Boa tarde, Thiago, tudo bem? Estou aqui no jiu-jitsu, desculpa aí, local, sentado numa bola, para participar aí com vocês. Na verdade, é muito difícil que os dois participem, tá? Geralmente, uma lesão muscular, você pensa no grau 2, grau 3, de 6 a 8 semanas, para voltar a botar carga nesse tecido lesionado, nessa lesão muscular. E ainda mais a Arrascaeta, né? Que a gente sabe que ele tem um histórico prévio de lesões musculares. Há um ano ele não consegue jogar 90 minutos, né? Ele joga 60 minutos, volta. A gente sabe que o principal fator de risco para você ter uma lesão muscular é ter uma lesão prévia. Os amigos aí, youtubers do Flamengo, Júnior Miguel Neto, o André Habib, o Deco, me mandaram aqui umas imagens, eu não sei se são verídicas agora, do Luiz Araújo, e a imagem, se for verdadeira, é bem preocupante, tá? É uma lesão importante, grau 3, mas o grau 3 é o grau de lesão muscular, né? Você tem a ruptura das fibras, só que o edema muscular, que é o que vai infiltrando no tecido, que eu vi nessa imagem, é bem importante, se for verdade. Então, assim, se tivesse que afirmar, os dois não participariam da final da Copa do Brasil. Nenhum dos dois jogos? Nenhum dos dois jogos, os dois? Cara, ele pode jogar, jogar 45 minutos, e se tiver bem, sem dor, mas com certeza o tecido não vai estar totalmente regenerado em menos de 8 semanas. E você falou do Luiz Araújo, que é ainda mais preocupante. Esse pode ficar até uns 2 meses fora. Sim, eu não sei o histórico de lesões do Luiz Araújo, né, Thiago? Então, eu não sei se ele tem uma lesão prévia que já veio cascada. Esse é o grande problema de fazer essas contratações de fora, né? Essas promoções de um cara que era bom na Europa, foi para a Liga Americana e vem para o futebol brasileiro, né? Então, geralmente você bota uma carga muito grande de treinos, de jogos, de viagem, ele não está preparado e estoura. A gente vai lembrar que o Davi Luiz, quando veio do Chelsea, sem nenhum grau de lesão importante, no primeiro e segundo jogo no Maracanã de Libertadores, fez uma lesão de adutor, entendeu? Então, assim, essa troca de perfil de jogadores, né? João Gomes, Matheus França, por jogadores que vêm já com algum histórico prévio, provavelmente, né? Então, é sempre o risco dessas contratações. É a terceira lesão do Arrascaeta em 2023. Ele já desfalcou o Flamengo em 12 jogos no ano por problemas médicos. Em março, a lesão foi no adutor da coxa esquerda, 9 jogos fora. Em maio, o problema foi no músculo posterior da coxa direita, 3 jogos fora. E agora, como o Gustavo falou aí, o Arrascaeta tem mais uma lesão. Gu, te agradeço, muito obrigado pela participação aqui. Então, fica aí, né, a posição de um ortopedista especializado em medicina esportiva. Provavelmente Arrascaeta e Luiz Araújo fora das finais contra o São Paulo, né, Gu? Boa tarde aí, obrigado. Boa tarde, não sei se ainda estou com a imagem aí com vocês, tá? Agora apareceu aqui para mim. E infelizmente, né, torcer para essa nuvem em cima do Flamengo passar um pouco para a gente chegar bem nessas finais. Olha aí, um abraço, Gustavo Asmar. Muito obrigado pra gente chegar bem nessa finais. Gostei dessa. Você viu, né? Eu ia falar, ainda bem que você comentou. Eu digo, parabéns. É a família toda mesmo. É Mimimi também? É vice-presidente da Mimimi? O Gu é vice-presidente da Mimimi? É o Gu e o Tico. Tico e Gu. Ele sofreu... A gente vai pra um break na Rádio Jovem Pan. Seguimos no YouTube. Em relação a esse histórico de lesões dele, eu acrescentaria mais uma. No dia 7 de outubro de 2021, jogando pela seleção uruguaia, ele sofre uma lesão e quase fica fora da final da Libertadores contra o Palmeiras. Ele retorna por alguns minutos daquele jogo antes da final em que o Flamengo empatou com o Grêmio em Porto Alegre. Ou seja, ele ficou fora quase 40 dias, aliás, 1 mês e meio por conta daquela lesão. É uma situação bem bizarra. Pelo menos os dois devem estar confirmados na festa do Gabigol. Que agora não vão precisar poupar. Aí. Agora, então, pelo menos na festa do Gabigol. Água. Aí deve. Ressentimento.